Pois é, meu querido, quando a gente fala, né, para os crentes fazer a pergunta ao seu pastor, qual a pergunta que o crente ele deve fazer ao seu pastor? Pergunta ao seu pastor assim: pastor, esse templo que você quer construir, qual é a finalidade dele? O seu pastor vai te dizer: a finalidade é pregar o evangelho, pregar a salvação. Tá, mas o pastor ele precisa construir um templo para pregar o evangelho? Ué, mas eles não dizem que eles são imitadores de Cristo? Eles não dizem que são seguidores de Cristo? Como que eles precisam construir um templo para se pregar a palavra de Deus? Apesar disso aqui está escrito. Olha só, Hebreus capítulo 8. Para muita gente não dizer que a gente é doido, né? Que a gente está falando coisa com coisa. Presta atenção aqui, ó. Hebreus capítulo 8. Presta atenção. A partir do versículo 10. Hebreus 8, a partir do versículo 10. Esta é, como eu creio, eu acredito que foi Apolo que escreveu Hebreus. Olha só. Esta é a aliança que depois daqueles dias, era o dia do juízo. Os dias da tribulação. Mas foi vários dias. A grande tribulação, ela começou entre em meadas de 66, né? Do século 66, do ano 66, e ela terminou no ano 70, após a derrubada do templo em Jerusalém. Preste atenção nisso aqui. Então, depois daqueles dias, sempre se referiu aos dias maus, os dias que aconteceria a grande tribulação. Mas depois daqueles dias, e com esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Eu vou colocar, ou naqueles dias, diz o Senhor, porei ou colocarei as minhas leis no seu entendimento, no entendimento dos judeus, não é? E em seu coração as escreverei. Veja que não era mais numa tábua de pedra, veja que não era mais em um lugar físico, era em um lugar onde estava guardado espiritualmente. Agora veja bem, meu querido, veja bem. Aí a palavra de Deus fala assim, ó: e em seu coração as escreverei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. É na mente. Depois do juízo, Deus não colocaria mais as leis dele no coração, era no coração e na mente. Não era mais em um livro, não era mais em uma tábua de pedra, como foi os 10 mandamentos. Agora seria no entendimento, aqui ó, na cabecinha, no psique, não é? E no coração. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem ainda cada um ao seu irmão, dizendo: ei, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades nunca mais eu me lembrarei. Aí, você pergunta ao pastor por que ele quer construir mais um templo, e ele diz o quê? Que é para pregar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não já foi pregada em todo mundo, em testemunho a todas as gente? Por que eles insistem em dizer que ainda vão continuar pregando o evangelho? Só que se você pergunta a ele que evangelho é esse, biblicamente falando, ele não vai te responder, porque ele não sabe. Por
que, Alberto, não sabe? Porque, segundo a Bíblia, o evangelho do reino foi pregado por Jesus e pelos seus discípulos. Mateus capítulo 10. Você pode ler a partir do versículo 1. O evangelho do reino, ele era um evangelho exclusivo para os judeus. E o evangelho da graça, da incircuncisão, um evangelho exclusivo, tanto para os judeus que acreditassem, como para os gentios. Primeiro para os gentios, depois para os outros que quisessem acreditar. Aí você me diz assim, mas irmão Alberto, onde que isso está escrito? Que o evangelho do reino foi pregado por Jesus e os discípulos, e o evangelho da graça da incircuncisão foi pregado por Paulo. Claro que eu vou te responder. Abre sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1, e o versículo 23, que Paulo vai dizer que o evangelho que a ele foi confiado, o evangelho da incircuncisão, ele pregou a todas as gente, pregou para todas as nações. É por isso que Paulo, antes de morrer, aqui, ó, em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele disse assim, ó, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, a coroa, querido, coroa. Não pense que é uma coroa física que todo crente bota na cabeça quando o seu espírito volta para a eternidade. Não. Coroa, sabe o que quer dizer? Coroa é reconhecimento. Coroa é símbolo de reconhecimento. Coroa, que Paulo diz, desde agora me está guardada a coroa da justiça. Me está guardada, o qual o Senhor justo me dará naquele dia. Como que você dá um reconhecimento a alguém? Tem gente que dá um presente. Tem gente que faz um discurso em prol daquela pessoa que precisa ser reconhecido. Então tem pessoas que pensam que coroa, que Paulo diz, é uma coroa mesmo. Eu já vi crente até pregando sobre isso. Pastores. Pastores que para muitos é renomado, não sei o quê. Então Paulo está dizendo aqui, ó, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Ou seja, ele está dizendo que o evangelho que ele pregou era para os gentios, mas também é para todos aqueles que acreditassem na volta, na vinda, na manifestação do Filho do Homem. Então muitos acreditaram, mas muitos não acreditaram. Então quando o seu pastor diz que ele está construindo um templo, ou mais um templo, para se pregar a palavra de Deus, eles estão fazendo errado. Porque o evangelho do reino já foi pregado. O evangelho da incircuncisão já foi pregado. Aí alguém pergunta, então o que você está fazendo aí no YouTube? Eu estou divulgando o evangelho eterno. Então diz para nós o que é o evangelho eterno. O evangelho eterno é o período em que Deus habita no nosso ser. Tá vendo aonde eu li? Em Hebreus 8. Como que Deus está dentro de mim? Através das suas leis, no meu entendimento e no meu coração. Mas que lei de Deus que está no meu entendimento e no meu coração? Qual é a lei de Deus? É os 10 mandamentos? Não. É as 613 ordenanças da lei judaica? Não. Então o que é? É a veracidade dos escritos bíblicos. Na minha consciência, eu tenho certeza que está isso aqui, ó. Ó. Apocalipse 1:10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz de trombeta. O que é isso aqui?
eu fui arrebatado, eu fui. O juízo de Deus que aconteceu no ano 70 em Israel, eu acredito que o juízo já aconteceu, porque todos os tempos verbais da Bíblia estão no passado. É claro que tem gente que não entende nem sequer a gramática da língua portuguesa, imagina o vernáculo, né? E olha que eu não estou desfazendo de ninguém aqui, eu estou mexendo na ferida dos pastores. Quando eu falo tem gente, eu estou falando dos líderes religiosos que são preparados no seminário para conseguir convencer pessoas a seguir eles, não seguir a Jesus. Você sabia que eu vou abrir um parênteses aqui. Parênteses. Você sabia que todos os seminários, esses seminários aí, esses institutos de teologia, onde eles cobram um salário que é vergonhoso, pouca vergonha isso, cobra aí 300, 500, não é, reais por mês de um aluno para fazer um curso de teologia, e quando termina esse curso de teologia, coitado, você faz uma pergunta simples para o aluno, você fala assim, ô meu querido, você fez teologia? Ele fala, fiz teologia. Aí você pergunta assim, a sua teologia, a linha de interpretação dela, se baseia em quê? Ele vai falar, como assim? Ele não sabe nem em qual linha de interpretação a sua teologia foi baseada. Ele não sabe se foi na linha futurista ou na linha, não é? Preterista. Ele não sabe. Mas ele sabe que ele acredita na volta de Jesus. Ele sabe que ele acredita no arrebatamento. Ele sabe que ele acredita que o batismo em água ainda funciona. Ele acredita que a Santa Ceia é uma instituição bíblica, mas não é. Aí, quando você faz essas perguntas aos pastores, eles falam que é para pregar o evangelho, o templo que eles estão fazendo. Aí você fala assim, mas pastor, se o senhor olhar Atos capítulo 7, o versículo 48 e 49, o senhor está contradizendo a Bíblia. Pastor, se o senhor olhar Atos 17, 24 e 25, o senhor está contradizendo a Bíblia. Aí o pastor, meu irmão, não leia esses versículos não, meu querido. Porque os youtubers estão interpretando errado. Olha só, mesmo estando escrito, falado por Estevão e falado por Paulo. Estevão no capítulo 7 de Atos, Paulo no capítulo 17. Aí sabe o que eles dizem? Que os youtubers é que estão com o diabo no corpo. Que nós estamos mentindo. Ou seja, para eles, nem a Bíblia vale nada. Agora, por que o pastor ele precisa de um templo construído? Porque quanto mais templos, mais dinheiro arrecadado. Por que as grandes igrejas... vou mudar esse nome, eu falei errado. Por que as grandes instituições, que eles chamam erradamente de igrejas, quando tem um pastor que ele não está ganhando almas, que na verdade não é ganhar alma, é ganhar contribuinte. Quando esse pastor não está ganhando contribuinte, eles tiram o pastor dali e mandam para outra igreja lá no interior do Brasil. Porque para eles o que interessa não é pregar a palavra. Para eles o que importa é arrecadar dinheiro. Eu vou falar o nome de uma instituição aqui porque eu fui obreiro dela, entre aspas, obreiro, né? Desde que meu pai se converteu, no ano de 1973. Em 73 ia fazer 8 anos, que meu pai se converteu no mês de junho de 73, e eu ia fazer
8 anos em outubro, né, de 73. Que eu sou de 65. Eu tenho hoje 58 anos. Querido, daqui a 2 anos, menos de 2 anos, né? Eu vou estar com 6.0. Eu brinco com meus filhos, eu brinco com minha família que 68 sem 5.8 ou 6.0 sem vazar óleo. Sem vazar óleo, que eu quero dizer, graças a Deus, sem um problema de saúde, né, maior. Tem aqueles problemazinhos do dia a dia, uma gripe, uma febre e tal, mas graças a Deus, eu agradeço a Deus, né, porque eu sou uma pessoa que eu não posso reclamar da minha saúde não, né. A minha comida, muita gente até acha ruim comigo, a minha comida é água. Eu tomo muita água, muito líquido, né. Comida sólida, eu quase não me preocupo não. Agora falou água, misericórdia. Eu tomo muita água, mas muita água. Pensa num homem que gosta de água. Então, o que que acontece? Os bancos, eles são instituições que trabalham com o dinheiro dos outros. Toda vez que você tem um dinheirinho sobrando, você vai lá e deposita na conta corrente ou na poupança. Se você depositar 5 mil, 10 mil reais no banco, é mais 10 mil, é mais 5 mil que o banco tem para trabalhar. Imagina os milionários, bilionários. Quantos negócios que os bancos fazem com o dinheiro dos outros? E o banco, quanto mais pessoas depositam dinheiro, mais eles arrecadam, porque ele trabalha com o dinheiro dos outros. Vou te contar um segredo, que só quem esteve 45 anos lá que sabe falar isso, e é verdade. Se alguém quiser saber, né, se é verdade, isso que eu vou falar, é só você consultar um tesoureiro da igreja, que seja amigo seu, e ele vai te dizer. Você sabia que o dinheiro arrecadado em dízimo nas igrejas serve para o pastor fazer negócio? Serve para a convenção fazer negócio? Por que que as convenções e os obreiros das grandes igrejas estão afundados até o pescoço com a política? Porque eles injetam dinheiro do dízimo nos políticos, e depois os políticos, quando ganham a eleição, esses próprios políticos, eles devolvem o dinheiro para aquela instituição, mas essa instituição que eu quero dizer é a diretoria e o pastor presidente. Eles devolvem com juros e correções, e aí os líderes vão ficando mais ricos ainda. Então, o templo evangélico não é igreja de Deus, nunca foi. É uma instituição de onde se arrecada muito dinheiro, mas é muito dinheiro, queridos. Em média, você sabe quanto um pastor de grande igreja ganha por mês? 100 mil, 150 mil. Tem pastor lá no norte do Brasil que chega a ganhar 200 mil reais por mês. Mas essa família desse pastor já virou, dentro da igreja, da instituição, já virou uma família real. Porque mesmo que as convenções ou os grupos de crentes tentam tirar ele, não consegue mais. Porque ele virou um Deus ali naquela instituição. Então, esse dinheiro que você coloca aos pés do pastor, na instituição que você... E eu vou falar uma coisa aqui, que não é muito de costume você ouvir no YouTube, não. Principalmente quem fala do Evangelho Eterno. Eu vou te mostrar uma coisa na Bíblia que eu não pagaria para ver.
Eu não pagaria para ver isso aqui, não. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, no capítulo 8. Pouca gente mostra isso aqui. Mas eu acredito no que está escrito. Eu acredito no que está escrito. Então, eu já estou terminando o vídeo e eu quero pedir uma coisa para você. Se você quiser continuar acreditando na Bíblia, você acredita. Mas se você prefere acreditar no que o seu pastor te ensina, tudo bem. Agora, eu não pagaria para ver, e se eu fosse você, eu não pagaria para ver isso aqui acontecer, o que eu vou mostrar para você na Bíblia. Romanos 8, preste atenção nisso aqui. Eu vou ler desde o versículo 1, para você entender. Depois você coloca aí nos comentários se você concorda com isso aqui ou não. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso foi Paulo ensinando aos crentes de Roma. Isso aqui não é para mim nem para você, não. Assim, a outra parte que eu vou ler serve, porque é atemporal. Essa parte que eu vou ler daqui a pouco, ela não é temporal, não. Ela é atemporal. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me. Veja, livrou-me. Ele está falando dele. Se ele não quisesse colocar livrou-me, ele colocava me livrou, que é a mesma coisa. Mas como na gramática fica mais bonito, né? Livrou-me da lei do pecado e da morte, que era a velha aliança, as leis de Moisés. Essa era a lei do pecado e da morte. Porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, o que era impossível à lei? Aperfeiçoar alguém. Lá em Hebreus capítulo 8, 9 e 10 fala. Por quê? O que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para que, causas e efeito. Aqui vem o efeito, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Agora preste atenção nisso aqui, ó. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Vós, ele está dizendo isso, vós, a segunda pessoa do plural, ele está se referindo aos crentes romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é, aqui que está, ó, o segredo da coisa, essa condicional aqui. Se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Isso aqui é atemporal. Isso aqui não perdeu o valor lá no primeiro século, não. Por quê? Porque está tratando de Espírito com E maiúsculo. Paulo está dizendo aqui, vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se é. Está vendo essa condicional aqui? Paulo está dizendo que não é todo mundo que tem o Espírito de Deus. Se não é todo mundo que tem o Espírito de Deus, esse Espírito não é dele. Mas se Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça.
Se, condicional de novo, versículo 11, o espírito daquele que dentre os mortos, não é, ressuscitou a Jesus que habita em vós, está vendo que é atemporal? Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo Jesus, vivificará também os vossos corpos mortais. Você quer pagar para ver? Eu não quero, não. Você quer pagar para ver se quando você morrer, você tem Espírito de Deus para voltar para Ele? Eu não quero, não. Eu prefiro acreditar e praticar a palavra do que correr o risco de seguir a homens e quando eu morrer é a morte eterna. Ou seja, a morte eterna é quando a pessoa vai para a sepultura e ali o espírito não volta para Deus e ali acaba tudo. Ele só tem o espírito dele mesmo. Eu não quero pagar para ver. Não acredito nos pastores. Templo que eles constroem é para arrecadar dinheiro. Fique em paz e Deus te abençoe. Amém.